E aí, galera sensacional, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje. Estamos na aula número 5 dessa nossa imersão em língua portuguesa. Já falamos um pouco sobre a construção das letras, algumas grafias corretas e incorretas. Você não pode se esquecer de que a palavra derivada conservará a escrita da palavra primitiva. Não se esqueça de que, por exemplo, a palavra shampoo se escreve com X e não com CH, como você está acostumado a observar. Algo importante ainda é a questão da pronúncia das palavras. Observe que quando eu tenho um O fechado, que eu coloco ele no plural, eu terei aí uma metafonia. Plural de porco, porcos. Perfeito? O plural de porto, portos. Isso é uma metafonia. Cuidado com palavras como, por exemplo, recorde. Não diga nunca recorde. Cuidado com, por exemplo, palavras como rubrica. Não existe rúbrica. Não existe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sílaba. É muito importante que você se lembre de que a sílaba depende necessariamente de uma vogal. A, E, I, O, U são as vogais da língua portuguesa. Todas as vogais da língua portuguesa formam sílaba. E necessariamente para formar sílaba eu tenho que ter uma vogal. Falando sobre essa questão daqui, presta bem atenção ao que eu vou dizer, certo? Regra fundamental sobre sílaba que você precisa lembrar. Ditongos e tritongos não se separam. Ditongos e tritongos não se separam. Lembre-se sempre desta regra. Ditongos e tritongos não se separam. Mas, Rodrigo, o que é um ditongo? Um encontro de duas vogais numa mesma sílaba? Não. Não podem existir duas vogais numa mesma sílaba. Necessariamente, uma precisa ser vogal e a outra precisa ser semivogal. Ou então, uma é a semivogal e a outra é vogal. Não existem duas vogais numa mesma sílaba. Portanto, o tritongo não é o encontro de três vogais numa mesma sílaba. No tritongo, a primeira tem que ser uma semivogal, a outra tem que ser uma vogal e a terceira também tem que ser uma semivogal. Então eu posso ter duas semivogais, mas eu só posso ter necessariamente uma vogal. Perfeito? Vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos aqui para que a gente possa entender bem na prática. Então vou escrever aqui, vou fazer detalhadamente com vocês. Vem para a tela comigo aqui. Na tela eu tenho, por exemplo, a palavra prefeito. Como é que se separa a palavra prefeito? Prefeito. Nessa construção, o E e o I estão juntos. E como é que eu sei que o E e o I estão juntos? Pela quantidade de vezes que eu abro a boca. Olha para mim, presta bem atenção no que eu vou fazer, ó. Prefeito. Lembra-te, a Rose lá no maternal disse para você, bate palma para saber quantas vezes você abre a boca. Isso até ajuda no início, claro. Então, ó, prefeito é a quantidade de vezes que eu abro e fecho a minha boca aqui. O E e o I estão juntos. O que é que significa dizer? Que o E é uma vogal e que o I é uma semivogal. Porque não existem duas vogais juntas. Não podem existir duas vogais juntas na mesma sílaba. Suponha que aqui termine a nossa linha. Suponha que aqui termine a nossa linha. Exatamente aqui, ó. E suponha que eu vá escrever, por um exemplo, a palavra prefeito. Aí lá vou eu. Neste caso, observe que coube bem na minha linha, eu não precisei separar a palavra. Mas suponha que exatamente
na hora em que eu for escrever aqui, ó, vai ficar pre, e observe que ocorreu exatamente aqui, ó, o E. Eu vou bater vou ficar no embate aqui. Como é que eu faço, Rodrigo? Eu coloco o I aqui, um tracinho embaixo. Algumas provas aceitam esse tipo de construção. Outras provas não aceitam. Só admitem, por exemplo, o tracinho ao lado. Mas o fato é que você não pode cometer erros gramaticais. E ditongos não se separam na língua portuguesa. O que é que isso significa dizer? Que é preferível que você deixe na linha aqui um espaço e coloque, por um exemplo, aqui, ó, pre, e na outra linha lá, feito, na outra margem, em vez de cometer um erro gramatical e colocar, por um exemplo, assim, ó. Se isso acontecer, é um erro gramatical. E isso tira ponto seu, indiscutivelmente. Então, muita atenção, muito cuidado com essa questão da separação silábica. Muitos candidatos dizem assim, o cara vai fazer uma prova e ele pensa, separação silábica é bobagem. Até pode ser, mas em uma redação isso conta muito, ok? Então vamos lá. Doido. Qual é a separação de doido? Doido. Tá pra cá que ficou um pouco. Doido. O O é um o quê? Vogal. E o I? Semivogal. Olha só que sensacional. Se eu tenho aqui uma vogal e aqui eu tenho uma semivogal, eu tenho um som mais forte e esse som mais forte vai cair para um som mais fraco. Isso é chamado de ditongo decrescente. Se eu tivesse uma semivogal e uma vogal, esse ditongo iria crescer, então seria um ditongo crescente. Perfeito? Vamos adiante. Olha a palavra gratuito, como se separa. Gratuito. Por favor, não vá dizer gratuito. Gratuito não existe. Gratuito. Ele não tem, inclusive, acento. Gratuito. O U é uma vogal, o I é uma semivogal. Já na palavra quaisquer, olha a separação. Quaisquer. O U é uma semivogal, o A é uma vogal, o I é uma semivogal. Temos aqui, portanto, um tritongo. Olha o outro. Averiguou. Essa construção silábica aqui inteira não pode se separar. Então, você não pode separar nunca averigou. Isso forma um tritongo. Semivogal, vogal, semivogal. Aqui também, saguão. O U é uma semivogal, o A é uma vogal e o O é uma semivogal, formando, portanto, um tritongo. Mas qual é a regra que eu quero que você lembre? Leia aqui para mim. Olha, eu vou colocar na tela bem grande aqui para você ficar memorizando isso. Qual é a regra? A regra é tritongos e ditongos não se separam. Ditongos e tritongos não se separam, certo? O que é que vai se separar, Rodrigo, na língua portuguesa? Me ajuda aí. O que é que vai se separar na língua portuguesa, Rodrigo? O que vai se separar é o hiato. E o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Claro, não podem existir vogais duas vogais na mesma sílaba. Olha a separação, portanto, aqui de gaúcho. Ga-u-xo. O A é uma vogal, o U é uma semivogal. Se eu tirasse esse acento, ficaria gaúcho. Perfeito? Você está entendendo? E a palavra dia, Rodrigo? Como é a separação da palavra dia? Olha para cá. Dia. O I é uma vogal, o A é uma vogal. Secretaria. E aqui eu vou aproveitar para explicar algo muito importante para vocês. Presta bem atenção. Quando eu tenho esse aspecto aí de uma palavra terminando em duas possíveis vogais,
Se a sílaba anterior a ela tiver um acento, eu tenho aí que ter duas sílabas, duas vogais aí juntas, ou seja, uma será semivogal e vogal. Como assim, Rodrigo? Me explica na prática. Aqui está terminando em duas possíveis vogais. Elas precisam ficar separadas. Se eu colocar um acento, ficará junta. Olha um exemplo aqui no quadro, presta atenção. Eu tenho aqui esta palavra. Leia esta palavra para mim, por favor. E se você falou a palavra magoa, você acertou. Porque eu tenho duas possíveis vogais, nas quais a sílaba anterior não tem acento. Então fica separado. Magoa. Perfeito? Se eu colocar um acento, agora muda tudo. Agora não é mais magoa. Agora é como? Mágoa. Mágoa. Lembra disso? Olha, que palavra é esta que eu estou escrevendo aqui no quadro? Está terminando em duas possíveis vogais. Ó, vogal mais vogal. O que é que eu vou fazer aqui? Se eu colocar um acento aqui agora, vai ficar a palavra cópia. E sem o acento, Rodrigo, como é que fica? Copia. De novo, com acento, cópia. Sem o acento, copia. Aqui, olha, sem o acento, como é que ficaria? Ficaria magoa. Com o acento, como é que ficaria? Mágoa. Perfeito, gente? Estão entendendo direitinho aí? Então, sobre as sílabas, este é o conceito mais importante. O que é que você precisa entender? Que necessariamente a sílaba formará uma determinada, ela é formada por uma vogal, então tem que ter vogal. Só pode existir uma única vogal. As outras possíveis vogais serão denominadas de semivogais. Lembre-se de que os ditongos não separam, os tritongos não separam, os hiatos se separam. E como é que eu sei? Prestando atenção no abrir e fechar da boca. Lembre-se ainda de que letras iguais jamais ficarão na mesma sílaba. Precisa ficar em sílabas separadas. Perfeito? Então, a gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Um forte abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.